Como resultado do crescimento da obra de Deus e para uma administração mais precisa, no mês de julho de 1953 foi realizada a primeira convenção regional do Serviço de Evangelização dos Rios Tocantins e Araguaia, SETA, e foi eleito como primeiro presidente o pastor Francisco Pereira do Nascimento. As igrejas do SETA naquela época eram Carolina e Imperatriz, no Maranhão, Porto Nacional e Tocantinópolis, em Goiás, todas às margens do rio Tocantins. Araguaína, no sertão goiano, Sucupira do Norte, Grajaú, Amarante e São Pedro dos Crentes, no sertão maranhense. 9 igrejas ao todo. A Assembleia de Deus em Carolina permaneceu como sede da Convenção Regional do SETA até 1957, quando o pastor Luiz de França Moreira assumiu a sua presidência. Um semeador jovem que possuía uma boa saúde, demonstrava ter conhecimento secular de bom nível e, o mais importante, não possuía nenhuma marca de avareza, requisitos indispensáveis a um exímio ceifeiro do Senhor. Em 27 anos sob os seus cuidados, o Serviço de Evangelização dos Rios Tocantins e Araguaia, SETA, teve um grande avanço, recebendo sua autonomia definitiva por intermédio do pastor Alcebiades Pereira Vasconcelos. O desejo de alcançar almas perdidas para Jesus era muito forte em seu coração. Muitos povoados e vilas foram invadidos por semeadores que protagonizaram a plantação de uma numerosa quantidade de sementes por todo o campo onde passava. Sempre pôde contar com a amizade, o dinamismo e a sinceridade de companheiros fiéis, como o pastor Francisco Bueno de Freitas e o pastor Tibúrcio Vieira de Souza, que, como Arão e Ur, ladeavam o presidente para encorajá-lo a cuidar de tão grande seara. Juntos enfrentavam as distâncias, muitas vezes iam a pé para as reuniões convencionais. Levavam alimento na bagagem e buscavam refúgio à sombra das árvores para prepará-lo e descansarem. Não havia conforto, mas o amor pela obra do Senhor superava todas estas dificuldades. Em 15 de julho de 1984, o pastor Luiz de França foi recolhido ao celeiro celestial, deixando uma grande folha de serviço prestado à obra entre nós. E como o Senhor sempre tem um homem de Deus à disposição de seu reino, o pastor Francisco Bueno de Freitas, conhecido popularmente como Fiico, assumiu a presidência da Convenção do SETA, que mais tarde seria chamada de CIAD-SETA, Convenção Interestadual das Assembleias de Deus do SETA. Isso por causa da sua extensão territorial. O que dizer deste ceifeiro? Um homem íntegro que detinha amplos conhecimentos teológicos e científicos. Humilde, zeloso pela sã doutrina, manteve uma admirável política eclesiástica, cumprindo o que disse o apóstolo Paulo em Romanos 15:20. E desta maneira me esforcei por anunciar o Evangelho, não onde Cristo houvera sido nomeado, para não edificar sobre fundamentos alheios, demonstrando assim, no pouco tempo em que dirigiu esta convenção, total comprometimento com a causa que abraçou, defendendo um cristianismo autêntico, moldado às formas do constante ensino da palavra de Deus, deixando assim a sua parcela de colaboração na expansão desta obra que cada dia se tornava mais forte. Em dezembro de 1987, por ato da convenção realizada em Redenção do Pará, é eleito presidente da CIAD-SETA, pastor Sebastião de Andrade. Um líder estudioso, destacou-se como o primeiro obreiro a fazer um curso de bacharel em teologia pelo Seminário Batista Equatorial de Carolina, no Maranhão. Em um período de 8 anos, desenvolveu importante trabalho, deixando assim a sua marca nas páginas da história da CIAD-SETA. Em 15 de dezembro de 1995, na Assembleia Geral Ordinária realizada na cidade de Porto Nacional, Tocantins, o pastor Pedro Lima Santos é eleito presidente da CIAD-SETA. Na época, éramos um número de aproximadamente 453 obreiros, ativos e inativos, e o número de igrejas-sede não chegava a 200. Com a nova mesa diretora eleita, o presidente inicia uma administração com uma visão mais ousada,
voltada para a organização administrativa, abrindo espaço para a participação da mesa diretora e demais órgãos da CIAD-SETA nas decisões convencionais, criando projeto para aberturas de novos campos de trabalho, aumentando assim a sua expansão geográfica e espiritual, colocando, portanto, a CIAD-SETA em nível competitivo com as demais convenções no Brasil para a disputa de cargos na CGADB, Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil. Hoje, assumimos um total de 9 cargos, inclusive a primeira Secretaria-Geral, ocupada pelo pastor Pedro Lima Santos. O crescimento da CIAD-SETA se deu de uma forma tão vertiginosa que em 8 anos a convenção alcançou o número de mais de 1.200 obreiros, o que levou o presidente a criar um projeto para a emancipação das igrejas do sul do Pará, norte do Mato Grosso e sul do Maranhão, criando, portanto, as convenções PA, MP e MA, hoje reconhecidas pela CGADB. Com esta ação, o SETA dá uma lição de democracia eclesiástica para as demais convenções do Brasil. Com a emancipação das 2 convenções, saíram cerca de 685 obreiros. Mas a obra de Deus não parou, continua crescendo. E a CIAD-SETA conta hoje com 786 pastores cadastrados em 231 igrejas sedes nos estados do Tocantins, Distrito Federal, Goiás, Bahia e Minas Gerais. É a minúscula semente de mostarda plantada e regada que cresceu para ser uma grande árvore cujos galhos estendem-se ao redor das regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste. Quantos e quantos semeadores e pioneiros não poderíamos enumerá-los com exatidão? Mas todos estão registrados no rol dos heróis da fé, memória eterna diante do Senhor da Seara. No mundo, há muitas coisas que pessoas sinceras e humildes fazem sem pensar ou imaginar a extensão de influência que seus atos podem ter. Certamente, todos esses pioneiros nunca imaginaram que a simplicidade de suas mensagens, o zelo e a dedicação ao trabalho do Senhor nas aldeias, vilarejos e ribeirinhos iria crescer, transformando-se em uma grande convenção. Ao olharmos para este gigantesco trabalho que está entre os maiores do Brasil, devemos louvar ao Senhor, rendendo-lhe a mais tenra adoração. E ainda assim, pedir-lhe graça, no intuito de continuar iluminando nossa liderança maior, a fim de que esta obra faça avançar o reino de Deus na terra e que a cada dia mais ceifeiros se integrem a esta seara tão grande e que sementes sejam lançadas e brotem, transformando-se em árvores frutíferas que venham saciar a fome de muitos e muitos que ainda não conhecem ao Senhor.